A paz do Senhor Jesus Cristo, 10 de novembro de 2025, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Vamos de meditação diária. O tema da meditação desta segunda-feira é Deus fala de muitas maneiras. O texto para que nós possamos meditar encontra-se na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado de muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Vejamos que estamos nesse estudo para poder compreender que Deus se comunica de várias formas, mas que a comunicação verbal e direta é a mais clara e reveladora, especialmente quando falou através de seu Filho Jesus Cristo. Entendamos que, desde o princípio, Deus sempre falou. Ele nunca ficou em silêncio diante da humanidade. Falou na criação através da natureza, dos profetas, dos sonhos e visões. E por fim, pelo seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. O autor de Hebreus abre sua carta destacando que a voz de Deus é constante, mas que a revelação máxima veio em Cristo, o Verbo divino. Compreendemos que Cristo é o tema central da Sagrada Escritura. Porém, o tema central desse estudo, desta mensagem, é que Deus fala de muitas maneiras, mas a fala verbal e direta é mais clara e pessoal. Compreende? No entanto, Deus sempre teve prazer em comunicar com o homem. Deus sempre teve prazer em comunicar-se com o homem. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras desde Adão, Deus busca comunhão. Ele falou no Éden, como está escrito no Gênesis capítulo 3, versículo 9. Falou com Abraão, Moisés, Samuel e tantos outros. A comunicação divina não é ocasional, mas intencional e relacional. Deus fala porque deseja relacionamento. Ele não é um Deus distante, mas um Deus que se revela e se faz entender. No entanto, hoje Deus continua falando conosco pela palavra escrita, pelo Espírito Santo, pelo testemunho interior. A questão não é se Deus fala, mas se estamos ouvindo a sua voz. A questão não é se Deus fala, mas estamos realmente ouvindo a sua voz. Portanto, se Deus ainda fala, porque tantos não o ouvem hoje? Se Deus ainda fala, porque tantos não o ouvem hoje? A comunicação verbal é a forma mais clara e direta da revelação divina. No Números, capítulo de número 12, versículos 6 a 8, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, boca a boca, tete a tete, falo com ele. Deus usava 3 formas clássicas para falar aos profetas. Verbalmente, uma fala direta e audizível. Por visões, quando Deus mostrava realidades espirituais em imagens. Por sonhos, comunicações noturnas com significados proféticos. Mas
A comunicação verbal sempre foi superior por sua clareza. Quando Deus fala com palavras, não há dúvida sobre sua vontade. Vejamos exemplos bíblicos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Deus falou diretamente a Samuel: Samuel, Samuel. Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Deus falou a Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Em Números 22, 18, Deus falou a Balaão, e mesmo ele, um profeta interesseiro, disse: não posso traspassar o mandato do Senhor, meu Deus. Ainda hoje, Deus fala verbalmente aos nossos corações através da Bíblia. A voz que ecoa no Sinai agora ressoa nas páginas das Escrituras. A palavra escrita é a palavra falada de Deus, preservada para nós. Deus falou de forma suprema e definitiva em seu Filho Jesus Cristo. Vejamos a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 12. A nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Tudo o que Deus disse antes apontava para Jesus. Tudo o que Deus disse antes apontava para Jesus. Nos profetas, ele anunciava em Cristo. Ele revelou plenamente: Jesus é a voz viva de Deus, o verbo que se fez carne, como está escrito em João capítulo 1, versículo 14. Ouvir Jesus é ouvir o próprio Deus. Por isso, quem despreza a sua palavra rejeita a voz do céu. Hebreus 12, 25. Hoje, a sociedade moderna, cheia de vozes e ruídos, a igreja precisa redescobrir o poder da palavra falada de Deus. A igreja precisa descobrir o poder da palavra falada de Deus. Ele fala através da pregação ungida, da oração sincera e da vida de Cristo refletida em nós. Veja bem, se Deus falou pelo Filho, será que podemos ignorar a voz tão clara e amorosa? Se Deus falou e Ele falou pelo Filho, será que podemos ignorar essa voz tão clara e amorosa? Vejamos. Busque ouvir a Deus diariamente. A quem você está ouvindo? O que você está ouvindo? A quem você está ouvindo? Através de quem você está ouvindo? Ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Procure ouvir Deus diariamente. Separe tempo para ler e meditar na palavra. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Ele ainda fala, dirige e consola. Transmita o que Deus fala com você. Profetas verdadeiros ouvem primeiro, falam depois. Valorize a pregação da palavra. Procure valorizar a pregação da palavra aí na sua igreja, o ensino da escola bíblica. Valorize o ensino do culto de doutrina, porque é a palavra de Deus e é nela que Deus se revela para nós através da palavra escrita. Então valorize a pregação, valorize o ensino da palavra, pois é nela que Deus continua revelando verbalmente à sua igreja. Já estamos caminhando para o final. Deus fala de muitas maneiras, pelos profetas, pelas circunstâncias, pelas escrituras e de forma suprema pelo seu Filho Jesus Cristo. A voz de Deus é vida, direção e propósito. Se o mundo está cheio de ruídos, que nós, como servos de Deus,
não percamos a sintonia da voz do céu, pois o mundo está cheio de ruído e nós, como cristãos, não podemos perder a sintonia com o céu. Continua sintonizado no céu. Quero te pedir para você ouvir esta palavra, compartilhar, deixar o seu like, comentar, e tenho certeza que Deus vai falar contigo e vai falar com alguém poderosamente. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureça o coração. Se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3, versículo 15. Deus ainda fala, ouça-o, obedeça-o, proclame-o, porque esta é a vontade de Deus, que o anunciemos em todo o tempo. Pregue a palavra tempo e fora de tempo, porque Deus fala. Amém.